Nosso bom Deus te guarde, como estiveres pensando. Nosso bom Deus te use, onde te encontres na vida, que Deus te ilumine, com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Bom dia, meus irmãos. Com essa prece de amor linda de Emmanuel, adaptada e cantada por Elizabeth Lacerda, nós estamos começando o amanhecer com Cristo. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde, como estiveres pensando. Como é bom Nosso bom Deus te a gente pensar que nunca estamos sozinhos, onde te encontres, que onde quer que nos encontremos, Deus, nosso Pai, nos ilumina, nos guarda, nos protege. quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. Que lindo! Então é com esse conforto de sabermos que o nosso Pai nos guia e nos protege em todos os atos da nossa vida. Nos estende a sua misericórdia cada vez que erramos, cada vez que nos desviamos daquela rota que nos foi traçada para chegarmos um dia ao alto da montanha. Muito obrigada, Pai amado, muito obrigada, Jesus, pelos teus ensinamentos. E nesta reflexão de hoje, permaneça conosco, intuindo os nossos pensamentos, intuindo as nossas atitudes. Que possamos fazer o dia de hoje o melhor dia de nossas vidas, porque os outros já vivemos. Então precisamos viver bem o dia de hoje. E já vamos dando um bom dia aqui, não consigo ver muitas pessoas, mas para a Anne, para o Luiz Antônio, para a Rosa. Conforme vocês vão chegando por aí, sintam-se acolhidos. E como nós estamos prosseguindo na leitura do livro Pão Nosso, psicografia do nosso Chico Xavier, e através do Espírito Emmanuel, hoje me coube refletir com vocês sobre o capítulo 6 do livro Pão Nosso. Bom dia, Luiz Antônio. Este capítulo é um capítulo, como todos, maravilhoso, mas ele é mais que tudo, ele é um chamamento. Porque o título dele começa assim: valei-vos da vossa luz. Então quer dizer que nós temos luz. A quantidade de luz que há dentro de nós é que nós não sabemos dimensionar. Então, Jesus diz lá no Evangelho segundo João, no capítulo 12, andai, enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E diz assim: o homem de meditação encontrará pensamentos divinos, analisando o passado e o futuro. Ver-se-á colocado entre duas eternidades,
a dos dias que se foram, e aqui lhe acena o porvir, os dias que virão. Então, quando estamos sintonizados com pensamentos elevados, permitindo que este sentimento perpasse a nossa mente e se aloje aqui dentro do nosso coração, de forma plena, de forma serena, confiantes, sentimos uma sensação inexplicável, porque estamos numa sintonia vibratória muito alta. Então, sentir esta paz invadindo o nosso ser é luz que estamos buscando, é luz que estamos armazenando. Como nos fala o benfeitor Emmanuel, somos colocados entre duas eternidades. Os dias que se foram, quando você faz o balanço da tua caminhada até aqui, né? Tua caminhada lá de trás, e observa que tentou buscar a luz, que você conseguiu provavelmente, mas que ainda precisamos mais, que estamos em estado de carência de virtudes, que ainda não despertaram em nós a plenitude desta luz. Então é o orgulho, é a vaidade, é o egoísmo, é o rancor que ainda estão conosco nessa nossa caminhada. Então, como Emmanuel fala, se estamos no meio dessas duas eternidades, ele nos aconselha que, examinando os tesouros do presente, descobrirás suas oportunidades preciosas. Então, examinando os tesouros do presente, o que hoje a vida me traz para eu viver é um tesouro. Porque no futuro a gente antevê a bendita luz da imortalidade, mas no passado se localizam as trevas da ignorância, dos erros praticados, das experiências mal vividas. Esmagadora maioria de personalidades humanas não possui outra paisagem com respeito ao passado próximo ou remoto, senão a de hoje, constituída de ruína e desencanto, compelindo-as a revalorizar os recursos em mão. Como então nós podemos nos situar nesta fala de Emmanuel? Nessas duas eternidades que ele coloca. Podemos permanecer no meio do caminho, inertes, sem promover ações edificadoras e construtoras de luz em mim. Dormindo, alimentando-me daquilo que eu fiz no passado, do quanto eu sofri, remoendo, reclamando, duvidando do potencial que eu tenho dentro de mim. E a pergunta é inevitável. Aquilo que eu fiz pode mudar? Eu posso mudar aquilo que eu já fiz? Aquilo que me trouxe tanta dor, tanto sofrer, tanta angústia, tanta mágoa, tanta revolta, passou. Eu não posso mais mudar. Então eu posso partir, seguindo o conselho de Emmanuel, para esta outra eternidade e fazer a minha caminhada a partir de agora, com mais leveza, burilando assim devagarinho essas vicissitudes que me levam a cometer tantos equívocos, mas que eu posso ver a partir de hoje, que eu posso vislumbrar como uma oportunidade de refazimento, de conquista, deixando para o sofrer de lado e mirando um horizonte novo, esse horizonte que está aí, todinho à minha frente. E Emmanuel prossegue no texto: a vida humana, pois, apesar de transitória, é que vos coloca em contato
com o serviço de que necessitais para a ascensão justa. A vida, pois, apesar de transitória, é que vos coloca em contato com o serviço de que necessitais para a ascensão justa. Isso é que nós estamos fazendo aqui, neste momento, nesta maravilhosa reencarnação, onde temos a oportunidade de ascender, de subir moralmente. Neste abençoado ensejo é possível resgatar, é possível corrigir, aprender, ganhar, é possível conquistar, reunir, reconciliar e enriquecer-se no Senhor. A vida humana, pois, apesar de transitória, é a chama que vos coloca em contato com o serviço de que necessitais para a ascensão justa. O que é a chama? A chama é uma luz. Ela ilumina a escuridão. Ela dissipa pouco a pouco essas trevas, desanuviando e ampliando o nosso olhar. Quando eu estou no escuro, eu não enxergo, mas quando eu acendo a chama de uma vela, o meu olhar vai ampliando e eu vou conseguindo visualizar um pouco melhor. Refleti na observação do Mestre. Aprendei-lhes o luminoso sendito e andai enquanto tendes luz, disse ele. Essas são palavras de Jesus. Esse tendes luz de Jesus está nos afirmando que todos detemos esta luz dentro de nós, esta chama inextinguível que pode nortear os nossos caminhos. Mas a busca é contínua para aumentar essa luz, que ela transcenda, que ela chegue transcendendo o nosso corpo espiritual e que transforme os que estão à nossa volta. Como é bom estar ao lado de pessoas que emitem coisas boas, pessoas positivas, que não se detêm nessas agruras que falamos, comentando só o lado ruim da vida e dos acontecimentos. Pessoas boas nos iluminam e, como efeito cascata, iluminam também as pessoas que estão à sua volta. E Emmanuel diz: aproveitai a dádiva do tempo recebida no trabalho edificante. Então, o convite aqui é para a transformação através do quê? Do trabalho. Do trabalho físico? Sim, mas principalmente do trabalho do meu espírito. Emmanuel segue dizendo assim: afastai-vos da condição inferior, adquirindo mais alto entendimento. Adquirir mais alto entendimento é o convite para que estudemos. Estudemos para conquistar o conhecimento. Só conhecendo é que evoluímos. Caso contrário, seremos como cegos com vendas nos olhos que não enxergamos o próximo passo que precisamos dar. Então, é o conhecimento que nos impulsiona para a frente. E Jesus disse: conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Se ficamos presos na treva da ignorância, jamais conseguiremos aumentar a nossa luz. Jamais. Eu pesquisei no livro Ceifa de Luz, no capítulo 60, de novo Emmanuel vem e nos coloca que precisamos observar em torno de nós a culpa, as trevas da delinquência, as sombras da obsessão, o labirinto das provas, as furnas da indiferença, do egoísmo, da ignorância, do sofrimento,
a neblina das lágrimas que já derramamos. Relaciona os recintos da vida em que as necessidades da alma nos escurecem os caminhos e estende auxílio e compreensão, paz e esperança onde estiverdes. O Cristo disse: sois a luz do mundo, e toda a criatura é uma fonte de luz, por ser em si uma fonte de amor. Olha só que legado. Somos uma fonte de luz, porque somos uma fonte de amor. Isso é fantástico. Sem os característicos da melhoria e aprimoramento no ato de marcha, sereis dominados pelas trevas. Isto é, anulareis a vossa oportunidade santa, tornando aos impulsos menos dignos e regressando em seguida à morte do corpo, no mesmo sítio de sombras de onde emergistes para vencer novos degraus na sublime montanha da vida. Quando Emmanuel coloca sítio de sombras, significa que eu vou retornar, não vou conseguir evoluir nada, sem propósito definido. E assim a jornada vai se prolongar por tempo indefinido, porque o objetivo de cada um de nós, sem distinção alguma, é chegarmos ao alto desta montanha. E quando eu preparei essa reflexão para vocês, eu me lembrei de um livro que eu li e que agora pesquisei algumas coisas nele e vou reler novamente, e aconselho a quem ainda não leu, e mesmo a quem leu, que releia, porque o livro Voltei, do irmão Jacó, é maravilhoso. É um livrinho fino, mas com tanto ensinamento, com tanta oportunidade de desenvolvimento de mais luz para o nosso espírito. Então, rapidamente eu vou fazer umas colocações de quem era esse espírito, irmão Jacó, que está através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, contando a história da sua volta ao plano espiritual. Então o livro chama-se Voltei. E o nome do irmão Jacó aqui na Terra era Frederico Figner. Ele nasceu na República Tcheca e aos 25 anos, sem saber nada da língua portuguesa, ele chega ao Brasil. Ele desembarca aqui no Brasil com um fonógrafo que havia sido inventado há um tempo atrás por Thomas Edison, que também inventou a lâmpada, né, junto com outros inventores. E aqui ele desembarcou, esse Frederico Figner, irmão Jacó do livro Voltei, e começou a vida vendendo fonógrafos. E aí, pouco a pouco, foi ganhando um pouco mais de dinheiro, até que ele fundou a primeira gravadora de discos no Brasil, que é da marca Odeon. Eu lembro, na minha infância, tínhamos na nossa casa discos com a marca da gravadora Odeon. E ele não era adepto a nenhuma religião, cético. Mas aos poucos, conhecendo amigos no Rio de Janeiro, ele se interessou pela doutrina espírita. E ele foi levado através da dor para a doutrina espírita, quando ele perdeu a sua filha. E aos poucos ele foi se interessando, tomando conta e chegou até a ser presidente da nossa FEB, da Federação Espírita Brasileira. Então ele era um trabalhador maravilhoso, um tarefeiro maravilhoso. Tanto é que durante o surto da gripe espanhola, em 1918, ele entregou o palacete em que ele morava no Rio de Janeiro para que servisse de hospital. E sempre falava a seus amigos que quando ele desencarnasse, ele voltaria em reunião mediúnica para contar
aquilo que estava acontecendo com ele no plano espiritual. Mas isso não foi muito bem assim, não, porque os planos divinos não são os mesmos dos planos humanos. Ele achou que chegando do outro lado, na próxima reunião mediúnica da casa espírita que ele frequentava, ele poderia surgir, ele poderia vir manifestar-se. Mas não era bem assim. A espiritualidade é que rege os planos divinos. Mas, enfim, o seu livro chega com esse título e vai contando toda a sua trajetória. Então, ali passa pelos momentos do desencarne, quando ele é recebido, auxiliado pelo doutor Bezerra de Menezes e pelo irmão Andrade, porque afinal ele tinha sido um benfeitor aqui na Terra, ele mereceu essa oportunidade. Então, quando ele chega ao plano espiritual, ele fica deslumbrado com o andamento das coisas por lá. E aí começa a fazer excursões pela colônia e certo dia ele teve, junto com Guilhom, a oportunidade de observar um alcoólatra que em vida ele, Frederico Figner, havia tentado renovar sem sucesso. Esse alcoólatra estava num bar do subúrbio e ao lado desse alcoólatra o seu obsessor espiritual, impulsionando-o a que bebesse mais. Então, quando irmão Jacó chega ao lado desse alcoólatra, ele começou a gargalhar e arremessou forças perturbadoras contra Jacó, que experimentou um forte mal-estar. Meu irmão, disse Jacó, não se resolve a libertar o nosso amigo doente, já tão miserável? Jacó falando para o obsessor. E você, revida o obsessor, nem mesmo depois da morte desiste de me atormentar? Sim, diz Jacó, não desisto porque eu quero ser o seu amigo e desejo trazer-lhe a luz. E neste momento, o obsessor lhe responde, mas não lhe vejo luz alguma. Como queres doar o que não tens? Esta alegação choca Jacó, que por pouco não foge. Por que insistes? De nada adiantará, diz Jacó. Fora da caridade não há salvação. E o obsessor lhe diz, ora veja, você na terra não dava grande preferência ao dinheiro? Estimava a própria fortuna? Você foi homem áspero, indisciplinado, voluntarioso? Apontava-nos o caminho, mas seguia na estrada contrária. E agora quer ser apóstolo? Após deixar os aparelhos da reunião mediúnica onde trocávamos ideias, eu lhe seguia os passos. Discreto notava que você não agia conforme os próprios ensinos. Então restaura-te a ti mesmo, Jacó. Então Jacó observou naquele momento a opacidade da sua luz. Ele achou que era um ser iluminado. E não era. E quando ele pede à sua filha que lhe leve até Thomas Edison e consegue uma entrevista durante 15 minutos, ele vê tamanha luminosidade a coroar a cabeça do inventor que teve ímpetos de ajoelhar-se. E Thomas Edison lhe diz, continuo trabalhando desde sempre, sem descanso, à frente dos perigos que ameaçam a atualidade terrestre. E segue ainda Thomas Edison dizendo, o Criador é nosso Pai, somos simples instrumentos dos seus desígnios sábios e justos. As invenções continuam em esfera transposta e no círculo que respiramos agora. Agora, porém, Jacó, não será a ocasião de inventarmos uma lâmpada divina e eterna que funcione para sempre dentro de nós mesmos? Então, neste momento,
Jacó reconheceu que o trabalho que ele tinha pela frente para acumular a sua própria luz era muito grande. Ele conduzira muitos desencarnados à fonte sublime das claridades evangélicas, quando proferia palestras nas reuniões mediúnicas, mas esquecera das suas próprias necessidades. E seu amigo Guilhom Ribeiro lhe afirmara: ninguém avança um palmo no caminho da eternidade sem luz própria. Agradeço a todos que estiveram comigo neste momento, o Rafael, a Janice, não estou conseguindo ver aqui. Mas este livro do irmão Jacó é maravilhoso. Esse livro Voltei é maravilhoso. E eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui refletindo com vocês sobre essa conquista que devemos diariamente adquirir, que é a conquista da nossa luz interior. Muito obrigada a todos vocês e que a paz do Mestre Jesus seja a companheira de cada um neste dia de hoje. Tenham todos um bom dia.